Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Obadias. Se você não sabe onde fica Obadias, fica naquelas páginas grudadinhas na sua Bíblia, aquelas que você não tem muito costume de manusear. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. São apenas 21 versículos. Nós vamos ler inicialmente apenas o verso 12, que diz assim: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Vamos orar novamente. Senhor, nós pedimos a tua orientação, o teu encaminhamento para as nossas mentes e os nossos corações quando vamos, ó Deus, falar de algo tão sério essa manhã. Ó Deus, a mensagem de Obadias é uma mensagem extremamente atual e necessária para as nossas vidas. Então, que esses minutos que nós vamos passar aqui neste local possam ser proveitosos, abençoadores e que venham trazer santificação às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Como disse, nós estamos diante do menor livro do Velho Testamento. São apenas 21 versos, mas apesar de breve, o livro ele não é simples. Como disse há pouco na oração, esse livro possui uma das mensagens mais importantes das Escrituras. Não se sabe exatamente a data em que o livro foi escrito. Alguns sugerem que foi antes do cativeiro babilônico. Para quem estuda um pouco de Velho Testamento, se aprofunda um pouco mais, o cativeiro babilônico ele é um marco. O que acontece antes e pós-cativeiro babilônico são questões assim importantíssimas, que envolve pré e pós-cativeiro. Para vocês terem noção, aqueles escritos antes ou pré-cativeiro, não se fala nada sobre anjos e demônios. Pós-cativeiro babilônico, os escritos bíblicos vão começar a falar de anjos e demônios. Então a teologia bíblica ela muda um pouco por causa desse marco do cativeiro babilônico. Por isso que eu estou fazendo essa referência aqui. Alguns vão dizer que o livro de Obadias ele é pré ou antes do cativeiro. Outros vão dizer que o livro foi escrito durante o cativeiro babilônico. Isso faz com que Obadias, na visão dessas pessoas, seja um profeta que foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas a maior parte dos estudiosos bíblicos entende que o livro ele é pós-cativeiro babilônico. O nome Obadias significa servo do Senhor. E quem faz aquela leitura anual da Bíblia, né, que vai lendo toda a Bíblia durante o ano, vai perceber na leitura do Velho Testamento que esse nome, Obadias, é um nome muito comum. Só no Velho Testamento existem 13 personagens, 13 homens que viveram em épocas diferentes que receberam o nome Obadias.
Esse profeta, a gente não possui nenhuma genealogia acerca dele, a gente não sabe nada acerca da vida pessoal desse camarada. Então o que nós sabemos diz respeito à obra do profeta e quase nada sobre o obreiro. Sobre a profecia de Obadias, a gente pode fazer os seguintes destaques. Primeiro, a profecia de Obadias nos lembra, ou ela nos remete, ela nos faz voltar a um ódio milenar, a um ressentimento milenar. Esse ódio, ele faz referência aos gêmeos, Esaú e Jacó, aos filhos de Isaac e Rebeca. Diz a Bíblia que os pais, Isaac e Rebeca, agiam com parcialidade em relação aos filhos. Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Acerca dos descendentes de Jacó, nós estamos muito familiarizados, os israelitas. Agora, acerca dos descendentes de Esaú, um grupo ou um povo chamado de Edomitas, aí o negócio já é mais diferente. Muita gente não sabe muita coisa a respeito dos Edomitas. E para um correto entendimento, uma perfeita, ou pelo menos de uma boa compreensão acerca da profecia de Obadias, é importantíssimo você conhecer acerca da história dos descendentes de Esaú, ou seja, dos Edomitas. A palavra Esaú, ou melhor, Esaú, foi apelidado de Edom, que significa vermelho. Abra aí rapidinho Gênesis 25 e vocês vão ver o motivo pelo qual Esaú recebeu esse apelido de vermelho. Gênesis 25, verso 30 diz assim: peço-te que me deixes comer este guisado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Ou seja, o nome ou o apelido Edom faz referência àquele momento quando Jacó, ele se valeu do momento de fraqueza do seu irmão, que era mais leviano, mais profano do que ele, e Jacó então compra o direito de primogenitura. Por isso que ele recebe o nome de Edom, vermelho, e é por isso que os descendentes de Esaú serão chamados de Edomitas. Os Edomitas, esse povo, eles se tornaram vizinhos de Canaã. Eles habitavam em montanhas e nesse local, nessas montanhas, acredite você ou não, chegaram a ter 300 cidades. E dentre essas cidades, existem lá 3 ou 4 que são mencionadas na Bíblia, e dentre elas, as mais famosas é uma chamada de Sela, ou Petra, depende da sua versão, e Bosra. Essas 2 cidades, elas são mencionadas nas Escrituras. Diz também a Bíblia que bem antes dos hebreus, ou seja, dos judeus, terem lá a sua monarquia, os edomitas já tinham o seu governo estabelecido e organizado. Então, os descendentes de Esaú se organizaram muito melhor ou mais rápido que os descendentes de Jacó. Mesmo antes dos tempos de Saul e de Davi, os edomitas já tinham lá uma estrutura política considerável. Uma outra informação interessante e importante para isso que eu estou falando é o fato de que os edomitas, eles se tornaram ferozes inimigos de Israel. Eles
nutriam um grande ódio pelos judeus. E sempre que podiam, eles dificultavam as coisas para os israelitas. Sempre que podia, dificultava a resistência dos israelitas. Ao que tudo indica, Herodes, aquele que ordenou a matança das crianças lá no tempo de Jesus, ele era um edomita. Mata essas crianças aí, esse povo judeu. Então, quando nós lemos a profecia de Obadias, ao ler a profecia desse profeta, é preciso lembrar desse pano de fundo histórico. É necessário conhecer esse ódio milenar, esse ressentimento que durou séculos, dos descendentes de Esaú com os descendentes de Jacó. Segundo, esse ressentimento acumulado, esse ódio milenar, ele se manifestou em escárnio e crueldade no momento da tribulação, da dor e da adversidade de Israel. Você já viu aquela situação onde uma criança teve o seu orgulho ferido por um colega e ficou assim extremamente magoado? E aí aquele que ficou magoado, quando vê a professora chamar a atenção daquele que lhe magoou, ela diz assim: bem feito. Bem feito. Você não quis me emprestar o carrinho? Você não quis fazer isso? Bem feito. E diz aquilo com a boca espumando, né? Não pense você que são apenas as crianças que procedem assim. Esse é um comportamento bem frequente também entre nós adultos. Só que nós disfarçamos melhor. A gente não diz na cara do outro bem feito, mas a gente pensa. E quando a gente ouve a notícia, a gente tem aquele sentimento diabólico. Bem feito. Adultos magoados e ressentidos, eles agem igualzinho às crianças. E foi esse comportamento, foi esse sentimento que os edomitas tiveram. Quando? Quando os babilônicos invadiram Judá e destruíram Jerusalém. Diz a Bíblia que eles celebraram. Quando a Babilônia invadiu, o escárnio dos edomitas foi algo assim impressionante. Eles bateram palma e disseram: bem feito. Se você quiser, vamos olhar lá rapidinho, Salmo 137. É por causa dessa atitude que o salmista vai dizer no Salmo 137, verso 7, o seguinte: ele orando: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, porque no dia de Jerusalém eles disseram: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Então os edomitas, quando os babilônicos invadiram Israel, eles celebraram, eles disseram: bem feito. Só que eles não pararam por aí não. Eles foram além. Diz a Bíblia que eles colaboraram com o inimigo. Eles ajudaram a pilhar os bens dos judeus. Eles foram tão maus que os judeus que fugiram, os refugiados judeus que pararam lá na sua terra, eles chamaram o exército babilônico e disseram: vem cá, tem vários desses aí que vocês fizeram escravos que estão aqui na nossa terra, pode levar. Os judeus apavorados que fugiram e pediram asilo aos habitantes de Edom, esses judeus foram
entregues como presentes, como oferta aos babilônicos sem nenhuma piedade. Então os edomitas celebraram com escárnio, ajudaram os babilônicos, não pararam por aí não. Teve mais. Eles foram lá e tomaram posse da terra de Judá, do território de Judá. Assim que os judeus foram levados cativos, eles se apoderaram das terras dos judeus. Então, gente, preste atenção. Observe o seguinte: 2 irmãos gerados no mesmo ventre. Desses 2 irmãos nascem 2 povos. E um povo vai nutrir e alimentar um ódio, um ressentimento milenar pelo outro. E esse ressentimento acumulado, ele foi materializado, ele se manifestou em escárnio, em crueldade, na hora da adversidade do povo hebreu. Terceira característica da profecia de Obadias diz respeito ao fato de que Deus, ao ver aquela situação, ele antecipa o juízo sobre o orgulho e o ódio de Edom. É muito interessante o fato de que, e nós temos visto isso nesses domingos pela manhã que nós temos estudado sobre os profetas. Os profetas, eles estão o tempo todo dizendo para a nação de Israel: olha, abandone os seus pecados, abandone a idolatria, volte-se para o Senhor. Se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, Deus vai vir com juízo. Os profetas estão dizendo: olha, o juízo de Deus, caso vocês não se arrependam, vai ser algo legítimo, vai ser algo necessário, vai ser algo merecido por vocês. Então Israel merecia, era necessário, era legítimo. O povo não se arrependeu e o juízo veio. No entanto, Deus não admite o fato de que alguém olhe para o povo dele sendo julgado e dê risada, e ironize, e zombe. Deus não aceitou o fato de que os edomitas se alegrassem, celebrassem e ironizassem a queda do seu povo. É como se Deus dissesse para os edomitas assim: ó, eles merecem, mas não se alegra com isso não. Eles merecem, mas a atitude de vocês para com eles não pode ser de ironia e zombaria. Ou seja, Deus condenou esse escárnio que os edomitas dirigiram aos israelitas, que naquele momento passava por tribulação, passava por um momento complicado na sua vida. Jeremias 49, verso 16, o profeta vai dizer assim: quanto à tua terribilidade, falando sobre Edom, enganou-te a arrogância do teu coração. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Ou seja, Jeremias usa essas expressões porque, como acabei de falar há pouco, os edomitas, eles habitavam numa região montanhosa. E aí, por morarem ali, eles se achavam inatingíveis, achavam que estavam seguros, bem protegidos. Apesar disso, olhem na sua Bíblia, verso 3 e 4 de Obadias, olha o que o profeta Obadias diz: a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres
teu ninho entre as estrelas. Dali te derrubarei, diz o Senhor. E aí nos versos de 5 a 7, Obadias ele vai usar uma figura que ele retira da agricultura. Geralmente naquela época, nas colheitas da uva, os vinhateiros eles iam lá e colhiam as uvas e deixavam os cachos. Mas Deus, em relação a Edom, Obadias diz assim: Deus vai fazer uma respiga. O que é uma respiga? Arrancar tudo. Não vai ficar nenhum cacho. Ele não vai deixar absolutamente nada. Edom vai ser completamente destruído. E isso vai acontecer, olha o que diz aí o verso 10: por causa da violência feita a teu irmão Jacó. E como diz o verso 13, que nós lemos no início, não devias olhar com prazer para o seu mal. Aliás, nós lemos o verso 12. Vamos ler de novo? Olha o que ele diz: não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, no dia da sua calamidade, nem alegrar-se no dia da sua ruína, nem ter falado arrogantemente no dia da angústia. Então, gente, Deus ele condena Edom. Por quê? Por causa da sua arrogância, por causa da sua crueldade, por causa do seu escárnio. Pode observar. Normalmente, orgulho, arrogância, crueldade e escárnio andam de mãos dadas. Pode observar. Aquela zombaria cínica geralmente tem origem no orgulho. É interessante também como que o escárnio ele revela muitas coisas acerca do escarnecedor. Uma pessoa cínica, debochada, zombeteira, ela diz muito de si, mais do que imagina. E uma das coisas que ela diz ao escarnecer, ao zombar, ao ironizar, é que ela é uma pessoa arrogante, é que ela é uma pessoa orgulhosa. E Deus diz para Edom: você que está aí ironizando, zombando, escarnecendo, você faz isso porque você habita nas alturas e acha que ninguém vai chegar aí. Aguarde, porque eu vou chegar aí. E aí Deus diz: mesmo que você habitasse nas estrelas, de lá eu te tombaria. Mesmo que você habitasse lá onde fica a águia, de lá eu te tombarei. Versos 15, olha aí. Diante da realidade, Deus diz: como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Olha o verso 18: não haverá sobrevivente da casa de Esaú. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, Edom, você ironizou, riu do meu juízo sobre Israel, o mal vai ser retribuído a você. Abre aí rapidinho em Malaquias capítulo 1. Malaquias é outro que tem uma palavra sobre os edomitas. Malaquias capítulo 1, versos 3 e 4. Olha o que diz esse profeta: não era Esaú irmão de Jacó? Todavia disse o Senhor: amei a Jacó e odiei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão,
e eu destruirei. E lhes chamarão tempo de impiedade. E olha que expressão fortíssima agora. Termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Que coisa impressionante. Deus antecipa o juízo sobre Edom por causa do seu escárnio sobre Israel. Em quarto lugar, Obadias, ele anuncia a restauração de Israel e a vitória do reino do Senhor. Obadias diz assim: olha, vocês irão para o cativeiro, Edom vai ironizar, Edom vai rir, Edom vai escarnecer, mas eles vão ser destruídos e vocês serão restaurados. No final, vocês serão abençoados. Olha o que diz o verso 27. Deus destruirá Edom, mas no monte Sião haverá livramento. Gente, isso aqui é algo impressionante. Porque quando Obadias faz essa profecia, no momento em que Obadias está proferindo essas palavras, Israel estava em meio aos escombros. E Edom estava lá, batendo palma. As evidências, elas apontavam exatamente para o oposto daquilo que Obadias estava anunciando. Obadias está dizendo: olha, Edom vai ser destruída. Edom estava muito bem protegida. E Israel vai ser restaurado. Israel estava em meio aos escombros, no meio da desolação, no meio do sofrimento, no meio da adversidade dos judeus. Obadias afirma, olha o verso 17: os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. No verso 21, subirão salvadores ao monte Sião para julgarem as montanhas de Esaú. Isso aqui é fé, isso aqui é confiança, é crença em Deus. E aí então, com as suas palavras, com a sua mensagem, a profecia de Esaú traz uma séria advertência para os edomitas e traz esperança e consolo para a nação de Israel. Vamos fazer algumas rápidas aplicações para a gente poder encerrar. Primeiro, uma cultura de ódio alimenta e enrijece o ódio. Enquanto estiver no nível individual, o ódio ele tem assim limites demarcados. Mas olha, quando o ódio vira algo coletivo, quando deixa de ser você e aí passa a ser o seu cônjuge, os seus filhos, a sua família, ódio familiar, ódio comunitário, quando vira ódio de grupo, quando vira ódio de etnia, normalmente esse tipo de ódio ele tem proporções endêmicas. Enquanto é individual, o negócio está demarcado ali. Mas quando o negócio cresce, esse tipo de ódio gera, normalmente, dos povos, atitudes descabidas, desproporcionais e, na maior parte das vezes, irremediáveis, sem volta. Então, a profecia de Obadias, a mensagem de Obadias, é uma advertência a mim e a você, para aqueles ódios, aqueles ressentimentos que nós carregamos de forma individual. Se isso passar para o outro, se você contaminar o seu cônjuge, o seu filho, o seu amigo, a pessoa da sua igreja, a pessoa do seu serviço, se esse ódio extrapolar, se o seu ódio influenciar outros,
o negócio vai crescer de tal forma que ninguém consegue segurar mais não.